Boa noite, graça e paz a mais um culto Vida Cristã, um culto onde nós queremos entregar ao nosso Deus o nosso melhor e ouvir de Deus a sua mensagem, a sua palavra, o seu oráculo. O que será que Deus tem para falar a nós hoje? O que será que Deus tem a dizer sobre você nessa noite? O que será que Deus falará e o que será que nós devemos ouvir e aprender? A diferença entre o professor e o aluno é o quanto o professor pode ensinar e a maneira que ele pode ensinar, e o aluno, o quanto ele está disposto a aprender e o quanto ele pode estar ali para aprender. Você pode ser um aluno que está disposto a querer ouvir, mas não tem disponibilidade. Ou você é um bom professor, sabe ensinar muito bem, só que você não consegue traduzir aquilo que você tem para o ouvinte. Só que estamos falando aqui não de um professor comum, mas estamos falando de Deus, a máxima de todas as coisas. Então depende apenas do aluno, porque está escrito: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você ouvir e se você der atenção ao que eu vou dizer, sendo que eu sou apenas o instrumento, a fé será produzida em você. É fato que nós nascemos cada um com a medida da fé. Cada um tem a sua fé ali do seu tamanho, na sua particularidade. Mas a maneira em que nós alimentamos essa fé e a maneira em que nós damos disposição a essa fé é a medida em que nós estamos disponíveis a ouvir e disponíveis a praticar o que ouvimos. Então a fé, ela pode ser fortificada, acrescentada, conforme você ouve o que Deus quer te falar. Então o professor está ok, e o aluno tem que estar ok também. E o mais interessante é que nessa caminhada cristã, não é apenas ouvir e apenas ali de uma maneira simplista praticar o que se ouviu, mas na vida humana existem desafios, e esses desafios que nós nos deparamos são desafios que tentam nos desgastar, desafios que tentam nos impedir de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E o interessante disso é que nós esquecemos facilmente desses obstáculos. E o interessante é que eu e você, enquanto estamos ouvindo essa mensagem, a sua mente provavelmente está raciocinando nos momentos difíceis que você passou. E hoje eu quero falar com você sobre aflição, sobre estar aflito. Eu tenho 30 anos de idade, mas eu confesso para os irmãos que passei muitas e muitas aflições, e sei que vou passar outras mais, mas cheguei a passar situações em que eu rangia os dentes de aflição. Já passei por situações em que as pessoas que eram fortes estavam fracas, caídas, e no desespero da incerteza, do dano, do ferimento, a aflição se tornou uma realidade. E nessa pandemia, e nessa situação terrível em que nós nos encontramos, esse tal do lockdown que aconteceu ali em 2020, achamos que tudo tinha passado, e de repente veio 2021 e tantas pessoas famosas faleceram, pessoas que talvez pensaram assim: acabou a pandemia, e hoje estão aí internadas, gastando milhares e milhares de reais, dólares, euros, para se manterem vivos. Uma pandemia que trouxe incerteza econômica, que trouxe instabilidade,
Pessoas que confiavam em finanças, em dinheiro, agora estão desesperadas, aflitas, porque o amanhã se tornou uma incerteza. Isso é um tipo de aflição. Uma outra aflição que nós vemos muito é as pessoas que têm seus entes queridos no hospital e não podem fazer nada. A sensação de impotência se torna um guilhão da aflição. E aquela questão de você não poder ir lá e pegar a pessoa nos seus braços, ou pessoas que perderam empresas, tiveram que demitir funcionários, e muitas dessas pessoas são cristãos, e infelizmente a aflição, essa provação, essa situação, esse desafio fez com que muitos cristãos largassem a caminhada com Deus, porque a aflição é tão grande que a incerteza cresce, a dúvida toma lugar da fé, e o professor tenta explicar, mas o aluno não está mais disponível para ouvir. E eu quero falar com você hoje, com você que está aflito, com você que está com o coração apertado. Você entrou nessa live aqui, talvez você esteja assistindo essa pregação gravada, talvez você esteja assistindo essa pregação 2 anos no futuro, 3 anos no futuro, está eternizado na internet. Talvez você esteja assistindo e pensando, nossa, aquela época da pandemia. Ou talvez você está assistindo agora e está com uma incerteza do que vai acontecer com você. Lá fora, quando as pessoas estão aflitas, muito aflitas, a dor, a tristeza começa a apertar o coração, a apertar as suas mentes. Muitas pessoas tomam a decisão de fazer uma besteira. Alguns tiram a própria vida, outros terminam relacionamentos, outros abandonam a sua estadia, deixam para trás suas famílias. Muitos embarcam no alcoolismo, outros embarcam nas drogas, outros embarcam na jogatina, outros embarcam em coisas vazias para justificar a aflição no seu coração. Porque os prazeres momentâneos, eles são semelhantes a Dorflex, ao dipirona. Eles atacam os sintomas do momento. No momento de aflição, de dor, de tristeza, talvez você vá buscar o sexo fácil. Você procura num copo de bebida, ou você procura nas drogas, você procura numa carência, no momento ali, uma noite apenas. Ou então você toma uma atitude, ou então você pisa em alguém. Você se torna uma pessoa amarga. Para quê? Para justificar, para aliviar a sensação da aflição, a sensação de que não há saída, de impotência. Você começa a procurar nos outros, o erro nos outros, e não o erro mais em você. Mas diácono Renan, por que você está falando tudo isso? Para falar para você que no culto de agora, de hoje, enquanto eu falo com você, a qualquer um que está ouvindo a minha voz, enquanto toca essa canção espiritual, e eu falo com você, da mesma maneira que aconteceu comigo, a aflição foi deixada, e no lugar da aflição ficou o propósito de Deus. Eu quero demonstrar para você que Jesus Cristo foi a pessoa mais aflita que pisou nessa terra, e que no momento de incerteza, Ele, Jesus, o Salvador, Ele, vendo que a aflição o entregava, o colocava numa situação difícil de sair, Ele usou uma ferramenta poderosa, que eu vou dizer a você, que é a ferramenta que eu usei e uso, uma ferramenta subestimada, e eu quero te apresentar.
Mas antes disso, eu quero que você entre aqui na minha nave, e nós vamos voltar ao passado. Quando você lê a Escritura, você está vendo um documento, e nós podemos voltar, João Pedro, Jonatas, a exatamente aquele período. Quando você lê a palavra, ou você lê um livro, você volta e você entra na mente do escritor. E quando lemos a palavra, nós estamos voltando exatamente naquele tempo, naqueles acontecimentos. O poder da leitura, o poder da mente é poderoso. Não é à toa que através da escrita, Deus utilizou essa obra-prima que é a escrita para derramar aquilo que Ele chama de eu, a palavra escrita. Então eu quero que você abra e volte no tempo comigo, na minha nave, até Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 14. Vamos voltar no tempo. E antes de começarmos, eu quero dar um plano de fundo para você entender. Jesus está ali entre seu primeiro e segundo ano de ministério. O primeiro ministério de Jesus, o primeiro ano de ministério de Jesus é o ministério mais simpático. É um ministério ali em que começa o batismo dele através de João Batista. E hoje eu quero falar de João Batista e de Jesus. A relação entre os dois, o ministério, o término de um ministério de um e o alavancar do ministério de outro. João Batista batiza Jesus, e Jesus começa a pregar que o reino havia chegado. E passando um tempo de um ano, começa um burburinho em Jerusalém, no templo, entre os hipócritas fariseus e os mentirosos saduceus que não criam num Deus verdadeiro. Qual que era esse burburinho? De que Jesus batizava mais pessoas do que João Batista. Embora não era Jesus que batizava, mais os seus discípulos. E o interessante é que, talvez para esses homens, eles estavam diante de uma concorrência. Talvez eles disseram isso entre eles, pensando assim: olha, chegou um homem copiando João Batista. Este homem está superando João Batista. Quando na verdade João Batista é chamado em Isaías 40, se eu não me engano, como aquele que endireitaria os caminhos do Senhor. João Batista é uma espécie de como nós vamos untar a forma para colocar a massa do bolo. Quando você passa a manteiga e a farinha, você unta ali aquela forma. João Batista preparou o caminho, preparou o campo, tirou os tocos da frente. Ele colocou ali primeiro uma base para que Jesus pudesse colocar o seu caminho. João Batista é como se ele limpasse o terreno e Jesus colocasse o fundamento. Mas o tempo vai passando e o ministério de João Batista e de Jesus paralelos. Jesus dando mais ênfase à Galileia e João Batista a Judá, mais ao sul. E passando o tempo, João Batista acaba confrontando os líderes daquela época. Eu não vou entrar nesse mérito porque vamos gastar tempo, mas João Batista é preso. E ao ser preso, ele fica 10 meses na cadeia. E chega a notícia a Jesus: Jesus, o seu primo, aquele que te batizou, aquele, o único que disse, por enquanto, que você sim é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi preso por Herodes. E Jesus naquele momento ele se retira, e ele volta para Galileia, porque ele estava naquelas regiões de Judá. E Jesus se retira, e é um momento de aflição.
Só que Jesus, existe um pano de fundo em Jesus em que ele não pode parar, que são as pessoas. Jesus, ele se retira, fica só, porque ele sabe que não muito tempo no futuro será a vez dele. E 10 meses se passam, e pouco antes de se cumprir esses 10 meses, João Batista, que havia confessado que Jesus era quem ele era, tanto que a sua proclamação faz com que 2 de seus discípulos o deixem e vão seguir Jesus, dos quais é João, que escreve o Evangelho, e André, irmão de Pedro, e por causa de André, ele chama Pedro. Por causa de André, ele conta a Pedro que conheceu o Messias. Veja que o testemunho de João Batista atraiu 3 apóstolos para Jesus. Esse João Batista, preso na agonia, não podendo sair, numa cadeia insalubre, sem poder tomar um banho, ele que tinha o costume de ficar sempre à beira do Jordão, naquelas águas, batizando, pregando livremente, agora estava numa cela suja, imunda, fazendo as suas necessidades ali mesmo, durante 10 meses, comendo mal, e no momento de agonia, ele manda 2 discípulos irem falar com Jesus. E nesse período é o 2º ano do ministério de Jesus, é um ano em que Jesus bota para quebrar. Jesus, ele se mostra mesmo, cura multidões e multidões. Talvez isso tenha chegado aos ouvidos de João Batista, os próprios discípulos devem ter contado para ele, mas durante a cadeia, na pressão psicológica, na aflição, ele manda perguntar para Jesus se ele era aquele que havia de vir mesmo. Isso mesmo, aquele que confessou que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, dessa vez duvidou. E quantas vezes você e eu, no momento de aflição, de incerteza, aonde uma situação colocaram para você, ou você se colocou, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que vem e acabou, o dia mal vem e acabou. E aí você, naquele momento, você começa a duvidar. Você começa a duvidar, você começa a pensar: será que eu vou ter isso? Será que minha vida será assim? Será que eu vou ter um bom casamento? Será que meu casamento vai acabar, vai continuar? Será que meu emprego? Será que meus filhos? Será que a minha vida? Será que há de mim, há de eu, há de ele, há de nós, há de vós? E Jesus escuta essa pergunta, e eles perguntam em voz alta, na frente de todos. Imagina quem estava na audiência e ouviu. Veja só, o camarada que disse quem ele era está duvidando dele. E nesse ponto, aonde a aflição de João Batista está ali, começa uma aflição específica em Jesus, e eu quero falar com você sobre isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. Jesus escuta dos discípulos de João Batista se era ele mesmo que havia de vir ou virá outro. Jesus, de maneira incrível, não critica, não bate a boca, não responde nada. Jesus vira as costas para aqueles 2 discípulos, e a palavra diz que Jesus começa a abrir os olhos de um, destrava a boca de outro, faz o coxo andar, tira a lepra de um, tira a infecção de outro e começa a andar, abre os ouvidos de um e começa a operar tudo aquilo no qual João Batista, no Evangelho de João, diz: porque toda a plenitude habita nele. A boca de João Batista disse: nele está toda a
plenitude. E em Colossenses vemos Paulo provavelmente afirmar isso, lembrando as palavras de João Batista, dizendo que habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus começa a curar, e a palavra diz que ele fez uma proeza enorme, ele curou todos. Sabe o que? Se tivesse 1000 enfermos, ele curou os 1000. Ele curou todos, e aí ele volta mansamente aos 2 discípulos e diz: vai dizer a João que os cegos vêm, os mudos falam, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino dos céus. E Jesus, você pode pensar, Jesus fez isso com raiva. Ah, você duvida de mim? Então eu vou provar para você aqui, ó, que eu sou bom. É isso que o nosso ego diz. É isso que o nosso ego grita quando lemos o texto pela primeira vez. Mas quando vemos o que Jesus faz após, Jesus diz: atenção, ouçam-me todos. O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no Jordão? Um caniço agitado pelo vento? De maneira nenhuma. Todavia, ele é aquele que a palavra diz em Malaquias 3:1: ele é o Elias que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir. Ele é o que está escrito em Isaías: ó voz que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. E se alguém quer dar mérito dos nascidos de mulher, ele é o maior. Ele é o maior profeta até aqui. Depois da cruz, qualquer um é maior que ele, mas até aqui ele é o maior profeta. E isso é uma coisa que nós muitas vezes temos muita dificuldade. Quando as pessoas que nós amamos e confiamos, pessoas em que nós damos o nosso título, pessoas em que nós colocamos o nosso amor, pessoas em que nós descansamos as nossas confianças, devido às provas infalíveis do amor delas. Mas muitas vezes pode acontecer dessas pessoas duvidarem de você. Às vezes a sua esposa, o seu marido vai tomar uma atitude, vai falar algo para você que vai soar como que se não confiasse em você. E isso é devastador. Pode acontecer de você estar andando e de repente, um momento, você pode ser questionado. E sabe o que você deve fazer quando isso acontecer? Você tem que lembrar o quanto aquela pessoa é importante, o quanto que aquela pessoa representa, o quanto que aquela pessoa tem vivido o propósito, se é que ela tem vivido. E Jesus ouve isso e entende a aflição, porque Jesus se vê no futuro, aonde naquele momento de dor, onde o céu fica escuro, e ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? Essa natureza humana, Jesus sabia que existia, e não julgou por isso. E aí chegamos na reta final da mensagem, no âmago onde eu quero chegar. Enquanto João Batista aflito, embora dessa vez consolado pelas palavras de Jesus, Herodes estava dando uma festa. E aí você encontra essa história que eu comecei a falar em Mateus 14:1 em diante. Depois eu quero que você abra essa leitura em casa e leia. E nessa festa de orgia, álcool
e música, sexo, drogas e rock and roll. Uma moça muito linda começa a dançar para Herodes bêbado. E Herodes bêbado faz uma promessa diante de homens políticos, dizendo: me pede o que você quiser, se até a terceira parte do meu reino você pedir, eu lhe dou. E a menina vai perguntar para a mamãe dela: mamãe querida, o que eu peço? Ela falou: pede a cabeça do profeta, pede a cabeça de João Batista numa salva de prata bem bonita. E ela pede isso. Como ele falou isso em público, não tinha como ele voltar atrás, ele dá ordem para que cortem a cabeça de João Batista. E assim fazem isso com ele. E eu quero que você coloque seus olhos aí onde você abriu, Mateus capítulo 14. Verso 10, Mateus 14, verso 10. Eu estou lendo a NTLH, mas está aí no visor a NVI, fique à vontade. Diz assim o versículo: e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Verso 11: aí trouxeram a cabeça num prato e entregaram para a moça, e ela a levou para sua mãe. 12, veja só, a cabeça de João Batista entrou na festa. Então os discípulos, verso 12, então os discípulos de João vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Sepultaram e foram contar para quem? Para Jesus. E aqui começa. Verso 13: ao saber o que havia acontecido com João, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Imagina a cabeça desse homem. Jesus se retira porque ele está aflito. Ele está aflito, então ele se retira. Verso 14, vamos ler mais uma vez o verso 13. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra, foram a pé até ele. Verso 14: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Abra lá em Marcos, capítulo 6, a mesma situação, só que com outro evangelista nos explicando. Vamos voltar na máquina do tempo, nessa vez na ótica de Pedro, de Marcos, capítulo 6, verso 34, vamos ler o 33. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. 34. Quando Jesus desceu do barco, veja a mesma coisa. Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. O homem estava aflito, não queria papo com ninguém, estava sofrendo. Mas quando ele foge para orar,
E essa é a ferramenta contra a aflição, a oração. Jesus desce do barco e as pessoas deram a volta a pé, e ele tem íntima compaixão por eles, porque ele vê que são ovelhas desgarradas, sem pastor. O propósito de Jesus estava acima da sua aflição. Aonde que ele tirou isso? Humanamente falando, é impossível. E você que está me ouvindo pode pensar: meu Deus, é Jesus, só Jesus mesmo. Mas eu quero dizer a você que assim como aconteceu comigo e acontece sempre comigo, desde que eu conheço por gente, a aflição, ela começa a ser reduzida quando você olha o propósito de Deus na sua vida. Quando você olha em que existem pessoas que estão em condições piores que você, e que você é um instrumento de Deus. Mas Jesus deixou de orar? Não. E o mais interessante é que Jesus, ele começa a ensinar o poder do Espírito que estava sobre ele, andando em Espírito. A aflição humana, o sentimento do cérebro, as funções humanas normais estavam em stand-by, porque ele estava em Espírito. E até o ponto em que o sol cai e os apóstolos tentam brecar Jesus: Jesus, pare, já está ficando tarde, e as pessoas não comeram nada. E Jesus diz: mas meus irmãos, se despedirmos eles agora, eles vão desmaiar no caminho. Deem vocês de comer. Senhor, nós não temos nada aqui. Nem se tivéssemos 200 denários de pão, daria um pedacinho para cada um. O que é isso diante de todos? Então André, influenciado pelo ministério de João Batista, diz: Senhor, está aqui um jovem com 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Na figura de André ressoava ainda o ministério de João Batista. E Jesus, sorrindo, diz: me dê. E ele dá graças e manda servir, e a multidão ficou farta. Jesus alimenta o espírito, a alma e também o físico dessas pessoas, enquanto ele estava acabado. Ele estava ali, só Deus sabia o que passava em seu coração. Meu primo, meu querido primo, foi degolado injustamente. E não só um primo, mas é aquele de quem Malaquias e Isaías falaram. Trataram ele tão mal, ficou na cadeia comendo no meio da sujeira. Ele sofreu tanto. Tadinho do meu primo, tadinho desse profeta. E Jesus sentindo a aflição, porque a vez dele estava chegando. Jesus era a bola da vez. A agonia de morrer, de ser torturado, estava batendo em sua porta. Mas quando a noite cai, ele manda as pessoas embora, satisfeitas. Jesus dá uma ordem para que os apóstolos subam no barco e vão sem ele. E só tinha aquele barco. E Jesus fica, Jonatas, sozinho, sem ninguém. E isso era aproximadamente umas 19 horas. E a palavra diz que Jesus, ele vai socorrer os apóstolos no barquinho, andando sobre as águas, alta madrugada. Jesus ficou aproximadamente 12 horas a 14 horas orando sem parar. Será que a aflição dele era grande ou pequena? Orando,
orando, orando, orando. Então nós temos a morte de João Batista, o propósito de Jesus. Mas quando ele ora, quando ele se derrama em oração, quando ele coloca a sua aflição na mesa, e ele começa a batalhar com Deus em sua aflição, assim como Jacó, aflito por causa de seu irmão Esaú, aflito, lutando com Deus, chorando, se derramando o seu coração como um jarro de água, chorando, se derramando no Senhor. Ele se levanta poderoso e sai sobre as águas em resgate dos seus apóstolos. E de um contraste tão lindo, ele manda cessar a tempestade. Aquela aflição que os apóstolos estavam no barco era um símbolo das aflições que estavam sofrendo. E ali mesmo ele mais uma vez se ergue e limpa os céus, como da mesma maneira a sua entrega diante do Pai limpa o seu coração. E o mais interessante é que no Getsemane isso acontece também. Jesus acaba a ceia, vão ao Getsemane, e lá eles estão sofrendo, porque Jesus não para de chorar e suar sangue, porque ele sabe que vai ser preso e vai ser torturado e morto. E Jesus começa a orar, 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 e aí ele aparece para os apóstolos, para Pedro, Tiago e João, seus melhores amigos. Eu estou sofrendo de aflição até a morte, uma angústia tão profunda, ao ponto da morte. Orem comigo, não me deixem. E eles dormem de tristeza, porque aquele que é forte está chorando, e dormem de tristeza. E agora o que fazer? E Jesus ora 3 vezes, 1, 2, 3: Senhor, papai, se possível, tira de mim esse cálice. E nessa hora, um anjo consola. E como é conosco? É do mesmo jeito? Não é do mesmo jeito. Para encerrar, abra lá em Romanos 5, o segredo para vencer a aflição. Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, o 3, o 4 e o 5. Olha só que interessante. E também nos alegramos, olha só, alegria nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha só o 6: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma coisa boa, por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus mostrou o quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Então veja só, a esperança da salvação, a esperança, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Quando passamos por uma aflição, quando passamos por uma situação em que Satanás lança uma dúvida, quando passamos por um momento de desconfiança, quando passamos por um momento de incerteza, nós temos que nos lembrar em que as provações, as tribulações geram em nós uma esperança poderosa. E não só isso, existe uma esperança externa, em que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos maus. O Espírito de Deus está dentro de nós, e por causa dessa esperança, o amor, ágape, a natureza de Deus está dentro de nós. 2 Coríntios 4
versículo 17. 2 Coríntios 4, versículo 17. Eu vou ler o 16 em diante. Diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, sofrendo, o nosso espírito, o nosso homem interior, vai se renovando dia após dia. Verso 17: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não se pode ser visto dura para sempre. E em outra passagem, Paulo diz que a esperança verdadeira não pode ser vista, porque o que se vê não se pode esperar. E Paulo está dizendo que nós temos que nos animar na esperança de que a glória futura é um peso poderoso que vai nos recompensar essas pequenas aflições. Agora, vou fazer uma pergunta: Paulo está dizendo que o que ele passou são pequenas aflições, vários naufrágios, várias chicotadas nas costas, preso, injustiçado, caluniado, pressão psicológica, fugido, muitas vezes ficou nu, ficou sem ter o que comer, morreu degolado, como João Batista. E ele disse que tudo isso é fichinha, porque o grande peso de glória está por vir. E como ele sabe disso? Que quando você vai orar, quando você dobra o seu joelho em aflição, primeiro você relata tudo o que está acontecendo, bota a boca no trombone, derrama o teu coração, mas durante a oração você tem que se lembrar: Jesus morreu por mim. Esse não é o ponto final. Existe um peso de glória, e o Espírito de Deus começa a gemer com gemidos inexprimíveis, e você começa a se alegrar, e o coração de Deus no seu coração te ergue outra vez, e você está de pé de novo, porque no Getsemane, quando Jesus se levanta da oração que ele faz, os homens aparecem para prendê-lo, e eles perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. E eles caem no chão. Pum! Aquele homem que estava sofrendo, caído, suando gotas de sangue, agora cheio da convicção do seu Pai e da sua verdadeira majestade, porque Ele é Deus, diz de fato quem Ele é. E na oração, no momento de entrega, no momento que você está aflito, em que nada está dando certo, quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando você se derrama no Senhor, você começa a se lembrar quem você é, e Deus começa a lembrar quem você é. E quando Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 4, no verso 16, 17, 18, ele está dizendo: as aflições não são nada, porque esse momento que eu vivo hoje é passageiro. E ele começa a se lembrar que o momento de agora é passageiro, mas o que está por vir é eterno, aonde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar, é onde nós vamos, é onde vamos ficar. E para você que me ouve, Tiago 5:13, Tiago 5, verso 13, também tem aquele versículo de Paulo que diz: orai sem cessar. Mas deixo esse para você, e minha conversa agora vai ser diretamente com você mais uma vez. Se algum de vocês está aflito, se algum de vocês está sofrendo, ore. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Mas como que é a oração? A oração é você se ajoelhar e falar: Pai, e deixa rolar, deixa sair tudo que está no seu coração.
Deixa sair tudo que está no seu coração. Eu quero falar com pessoas feridas hoje. Eu quero falar com você que está ferido e não sabe o que fazer. Eu quero falar com você que está magoado. Eu quero falar com você que foi ferido. Eu quero falar com você que está cansado, exausta. Eu quero falar com você que nessa pandemia está sofrendo uma panela de pressão. Eu quero falar com você que passou por situações nesses dias, que colocou tudo em prova para você, que você chegou no momento que você falou: vou jogar tudo para o alto, que chorou de aflição, que chorou de desespero ao pensar coisas, no momento de dúvida, em que quase tomou decisões que colocou tudo a perder. Eu quero falar com você, mas eu não quero só falar, porque pelo poder do Espírito de Deus e pela unção de Deus, que despedaça todo jugo, e isso que você está sentindo é um jugo, é um peso. O que é um jugo? Jugo é como se fosse uma coleira de concreto, uma coleira pesada que deixa você olhando para baixo. Você não consegue, um aperto no peito, crise de ansiedade, insônia. Você engordou muito porque não para de comer pela ansiedade, ou você emagreceu muito pela ansiedade. Eu quero falar com você que está com problema na tireoide. Eu quero falar com você que está com incontinência urinária por causa de ansiedade. Eu quero falar com você que tem tido dor de cabeças fortíssimas por causa das crises de ansiedade, crises de pânico que evoluíram nessa pandemia. Eu quero falar com uma massa de pessoas que, por causa da aflição da vida, da aflição, da decepção com muitas coisas, chegaram num lamaçal e estão presas até a boca. Mas eu estou com um trator chamado Espírito de Deus, e com esse trator eu quero lançar as cordas de amor para você agora. E com esse trator eu quero puxar você desse lamaçal. Eu quero tirar você desse charco. Eu quero tirar você nessa oração. Será uma oração simples, mas eu vou orar, e tudo aquilo, esse emaranhado, esse arame, essas coisas que afligiram você, essas coisas, esses nós que amarraram em suas pernas, eu posso ver as suas pernas todas entrelaçadas com arames enfarpados da luta, do campo de batalha que você passou. Eu quero falar com você que foi traído, traída. Eu quero falar com você que chora de dor, de tristeza. Eu quero falar sobre alegria sobrenatural. Mas antes dela nós vamos orar e vamos tirar isso de você. E nesse momento eu quero que você repita algumas coisas do que eu vou falar, porque quando você confessa, você não apenas fica de maneira passiva ouvindo a minha oração em você. Quando eu começar a falar, eu quero que você repita, porque quando você começar a falar, há um dinamismo, um movimento que vai ecoar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Isso vai gerar vida em você. Você vai falar essas palavras e a vida vai começar a girar, se movimentar como um pistão dentro de você. Repita assim comigo: Pai. Mais uma vez com convicção, diga assim comigo: Pai, está doendo. Está doendo, Pai. Diga mais uma vez: Pai, Papai. Diga comigo: Papai, Papai. A dor é muito grande, mas nesse momento eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz, e nesse momento, neste exato momento, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente. Diga assim: eu dou. Oh, aleluia. Diga: eu dou
legalidade, diga, legalidade, para o teu espírito, nesta hora. Repita com fé: nesta hora, eu me permito, no mundo espiritual, quando o diácono orar, eu vou deixar a unção atravessar aquele lugar, passar pela câmera, ou passar por onde eu estou assistindo e atingir o meu peito. Repita comigo: e quando o diácono orar, esse mal irá embora, esse peso se desfará, no nome de Jesus. Agora, continue com os olhos fechados, não se desconcentre. Quando você se desconcentra, o Espírito de Deus não gosta disso, Ele gosta que você se concentre. Eu vou começar a falar, eu não sou nada sem Deus, quem vai fazer não sou eu, é o nome de Jesus somado à obra do Espírito, pelo amor do Pai. Eu vou começar a falar, e a unção de Deus viscosa, poderosa, vai saltar daqui onde eu estou, desse salão vazio, com 3 pessoas apenas, e saltará onde você está, e coisas fantásticas acontecerão. E não se assuste se algumas coisas espirituais acontecerem, se você ouvir ou ver algo, ou falar algo. Então, nesse momento, você está pronto? Você quer isso? Você quer isso? Você quer muito isso? Sim ou não? Quer? Então comece na sua mente agora a desejar a unção. Comece a desejar: eu quero muito isso. Comece a ansiar como se estivesse com muita sede: eu quero muito isso. Agora, dizendo: eu quero isso, eu preciso disso, então eu vou fazer isso agora. Pai, obrigado. Graças eu te dou por essa unção tão tangível e palpável. Nessa hora, Pai, eu invoco o poder do teu Espírito, e de maneira tangível e maravilhosa, Espírito de Deus, transpasse as dimensões, vá, voe e navegue até essas casas, atravesse essa lente, atravesse essa sala, esse quarto, esse hospital, essa casa de recuperação. Espírito de Deus, eu invoco as suas torrentes, como um tsunami, como uma onda poderosa, infalível. Leve embora agora, e eu dou uma ordem no nome de Jesus. Espírito de tristeza, espírito de depressão, espírito da aflição, da ansiedade, eu te paraliso, quebro, repreendo, sai deles em nome de Jesus. Liberação, liberação sobre eles, sobre o coração, sobre a alma. Oh, oh, agora receba a libertação. Receba uma libertação poderosa. Receba o sopro da liberdade. O sopro da liberdade sobre você. Respire fundo comigo.
Você vai ver que você está mais leve. Eu quero que você comente na live, para fortificar a fé das pessoas. Coloque aí: estou sentindo uma grande paz, estou sentindo um grande alívio. Mas ainda tem algumas pessoas que eu sinto no meu espírito estão culpadas. Não se sinta culpado, Deus te chamou. Peça perdão a Ele. Você está livre. Amém? Quero orar por você. Você está aflito? Ainda está aflito? Não tem problema. Graças, Pai. Graças sobre essa pessoa. Pode conferir agora. Você está livre. Amém? Coloque nos comentários. Diga: fui liberto, fui liberta. Estava aflito, aflita. Queremos ouvir você. Domingo temos o nosso culto presencial. Quero que você esteja aqui. Quero agradecer às pessoas que estão nos ajudando com os dízimos e ofertas. Nossa igreja continua viva, aberta, por causa dessas pessoas que estão literalmente patrocinando o reino de Deus. Obrigado a você que muitas vezes não tem condições, mas está nos assistindo, está compartilhando essa live. Eu quero dizer a você: compartilhe essa live, mande para um amigo seu que está aflito. Amém? Quero orar por você. Pai, obrigado por essa noite de poder, de unção, por essa noite em que nós encontramos satisfação em Ti. Espírito de Deus, essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa, ela já pensou em vir à igreja algumas vezes. Ela está assistindo a nossa live agora. Ela já pensou em estar aqui, mas ela tem vergonha de estar aqui. Eu quero, Pai, nesse momento, lançar essa palavra de coragem a essa pessoa. E eu sei que ela vai estar domingo aqui. Eu quero que você venha domingo. Eu quero que você se apresente. Eu sou essa pessoa. Nós queremos orar por você. Você que está me ouvindo agora, vai na nossa página, tem o endereço da nossa igreja lá. Venha no domingo, tá? Pode vir. Tem que fazer inscrição, mas nesse caso venha. Nós queremos orar por você. Nem que eu tenha que ficar lá fora e você aqui dentro. Em nome de Jesus, amém? Pai, abençoa cada um que ouviu essa mensagem. Leva na sua paz. Coloca, Senhor, na sua proteção, que o Senhor sempre nos protege. Mas que essas pessoas possam se sentir seguras, se sentir estáveis no momento desse de incerteza. Que o Senhor é a certeza nesse momento. E nessa hora eu quero colocar no coração delas uma alegria, uma satisfação, uma confiança de que dias poderosos virão e vieram. Porque Deus diz: o reino chegou. Nós podemos andar de maneira sobrenatural e nada nos fará falta. Porque se Deus cuida dos pardais, não cuidará de nós? Nós valemos muito mais do que muitos pardais. Então nessa hora eu quero, Pai, orar por eles, encorajá-los a todos, guia-os, leva-nos na paz. Que domingo seja um culto poderoso, cheio da sua unção, dos teus poderes, seus sinais, como o Senhor sempre tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.